Boa noite, pessoal. Meu nome é Renato Alora Fontoura e é um prazer estar aqui de novo com vocês no canal da Certa Odontologia, gravando mais uma das nossas videoaulas, tá, exclusivas para o nosso canal, né? Hoje nós iremos continuar o nosso treinamento, nosso curso, nosso módulo de emergências médicas em odontologia, tá? Hoje nós vamos começar a aula 2, só para a gente lembrar rapidamente o que nós vamos discutir nessa aula, tá? Quando a gente conversou de emergências médicas no primeiro dia, no primeira videoaula que foi postada no site na semana passada, então nós começamos a aula fazendo um esboço, um resumo do que se discute no livro, né? Essa videoaula, para quem assistiu a primeira aula, é fácil lembrar. Na verdade, ela é um resumo de um curso de 2 dias inteiros, que é esse modelo que está projetado para vocês, com manequim, com parte prática. Tá? E o livro é dividido em várias unidades, não vou ficar repetindo agora, nesse momento, o que se discute em cada unidade, mas a gente na aula 1, a aula que foi ao ar no site na semana passada, nós discutimos a parte 1 desse livro, tá? Vou apresentá-la de novo para vocês, e hoje o nosso objetivo é discutir a parte 2. A parte 3, 4, 5 e 6 ainda vão ser divididas em mais 3 partes, né? Com essas 5 partes, a gente consegue englobar pelo menos a parte teórica, a maior parte, né, da teoria do curso de emergências médicas. Tá? Então, só lembrando, no vídeo anterior, nós abordamos o que eu chamo parte 1 de introdução, de sedação, de preparo. Nós abordamos uma parte de introdução às emergências médicas, falamos da parte de anamnese e sinais vitais, de controle de ansiedade, analgesia, falamos rápido dessa parte de controle de ansiedade e falamos um pouco de medicamentos e equipamentos que estão dentro do capítulo 5. Tá? O que nós vamos começar a conversar agora, não vou dizer para vocês que é essencial para entender a segunda parte, que você tenha assistido a primeira parte, mas ajuda bastante. A partir de agora, não. Né? Depois que a gente hoje fizer essa segunda aula de emergências médicas, a terceira, a quarta e a quinta, que vão basicamente diagnosticar e tratar as principais emergências médicas no consultório, é essencial o conhecimento que a gente vai discutir na parte 2. Tá? Então, o que nós vamos discutir hoje? Principalmente a perda da consciência, né? O que fazer quando o paciente perde a consciência no nosso consultório. Tá? E aí vamos entender que é muito provável que ele esteja inconsciente, mas com sinais vitais mantidos. Tá? Então, a gente vai ter que simplesmente fazer posicionamento de cadeira, de cabeça, vamos discutir isso melhor. Tá? Muito menos provável, mas possível, tá? Que ele tenha uma parada cardiorrespiratória, então a gente tem que entender como é que se faz a reanimação cardiopulmonar. Obviamente, já enfatizo que não é num bate-papo de 40, 45 minutos e muito menos com slide que a gente vai entender como se faz uma reanimação cardiopulmonar, massagem cardíaca, ventilação, mas vamos ter alguns conceitos teóricos importantes e aí quem sentir necessidade, eu acho que a maioria deve sentir, vai procurar um curso específico oferecido pelo Corpo de Bombeiros, enfim, um curso de treinamento em emergências médicas, até como o próprio SOS Odonto. E a gente termina hoje falando do que significa o capítulo 8 da emergência médica mais comum no consultório, na verdade duas, o título fala de uma e nós vamos discutir duas, né? Vamos conversar um pouquinho sobre a lipotímia e sobre a síncope vasovagal. Não são sinônimos, tá? Uma geralmente precede a outra, vamos entender isso melhor. Tá? E é disparado qualquer estatística da literatura, qualquer trabalho que tente estudar emergências médicas, mostra claramente que a lipotímia e a síncope vasovagal representam 70, 75%, algumas estatísticas até mais, das emergências médicas que acontecem no consultório. Tá? Nós não vamos discutir muito, até por questão de tempo, para não ficar cansativo, nós não vamos discutir nesse momento a hipotensão postural, quando na parte que está no capítulo 9 do livro, quando na parte de alterações cardiovasculares, tá? Uma das próximas unidades, a gente for discutir hipertensão, tá? Eu converso um pouquinho, a gente bate um papo sobre hipotensão. Né? Então, o que é importante a gente entender? O capítulo 6 do livro, que ele fala de inconsciência ou perda da consciência, a gente começa abordando os fatores predisponentes, tá? E aí o que eu gosto
de mostrar para vocês nesse momento. Tá? A gente, na odontologia, o dentista de consultório, ele não está preparado, ele não está acostumado e, portanto, ele não lida bem com uma situação onde o paciente perde a consciência. Você está atendendo um paciente e de uma hora para outra ele literalmente, sem dar algum sinal, sintoma, sem te avisar, tá? Ele simplesmente apaga na nossa cadeira, tem uma perda total de consciência na cadeira. Isso assusta muito, não é o nosso dia a dia, né? Mas o que eu gosto de começar a lembrar quando se fala de emergências médicas é, vinculando a inconsciência, vamos fazer uma lista rapidamente das principais emergências médicas no consultório, das emergências médicas mais comuns. A lipotímia síncope, como eu já falei, vamos discutir mais e diferenciar as duas. São, né, ou é a situação de emergência médica mais comum no consultório. A crise convulsiva, né, o estado a convulsão do grande mal, aquela que a pessoa se debate, a gente vai conversar, não o estado epilético, mas a convulsão do grande mal. Também é a segunda, certamente, em qualquer estatística, é a segunda emergência médica mais comum no consultório dentário. Nós temos a hipoglicemia, também uma emergência médica, na minha opinião, das mais complicadas, mas bastante fácil de ser evitada. Vamos conversar nisso na aula que a gente vai falando de diabetes e hiperglicemia. Tá? Reações alérgicas também são relativamente comuns no consultório. E o que eu chamo a atenção nesse momento é o que todas essas emergências que eu escrevi aqui, que eu citei, tá? Pelo menos as mais comuns, o que todas elas têm em comum. Esse é o ponto-chave. Não é o sistema que envolve, será que as manifestações clínicas? Não, a ideia é bem clara. O que as principais emergências médicas que acontecem no consultório, essas aqui e outras, o que elas têm em comum? O que elas têm em comum é que praticamente sempre elas vão levar a uma perda de consciência. Tá? A síncope, sempre. A crise convulsiva do grande mal, sempre. A hipoglicemia, se não for tratada rapidamente, vai levar. E a reação alérgica tem uma grande chance de levar. E aí, como eu já disse na unidade 1, e vou agora chegar a gente explicar melhor, para mim aqui está representado o grande problema quando o dentista tenta entender e estudar emergências médicas. Onde é que a gente erra? Eu fiz uma pergunta no primeiro vídeo, que eu mais ou menos conversei da resposta, mas hoje chegou a hora de conversar isso melhor. Qual é o grande problema da odontologia, do dentista, da equipe odontológica em relação ao tratamento de emergência médica? Onde é que a gente mais erra? Será que é na prevenção, no diagnóstico ou no tratamento? Então, vamos entender isso. A gente está vendo aqui 4 videozinhos bobos, depois a gente vai ver cada um em separado, mas depois eu vou repetindo eles. A gente tem um rapaz que vai ser anestesiado no superior esquerdo. Quando ele olha a carpule, ele perde a consciência. A gente tem aqui um senhor, que eu estou voltando lá direito, que está entrando no consultório, parece meio bêbado, tá? Meio desorientado, cai e perde a consciência. A gente tem um garotinho aqui que eu estou voltando, uma criança que está sendo atendido, de repente começa a ter uma crise convulsiva, pronto, e daqui a pouco perde a consciência. Esse de cá é um vídeo um pouco mais longo, onde uma paciente, teoricamente, está na sala de espera de um consultório dentário, começa a reclamar de dificuldade respiratória, de coceira, tá? E rouquidão, e aí vai chamando o dentista. E aí o que a gente vê de importante nesses casos? Claro que quando eu escrevo em cima de uma 5, em cima de outra hipoglicemia, na outra crise convulsiva, na outra reação alérgica, é por já conhecer o caso. Mas eu queria que vocês entendessem o seguinte: olha o que eu tenho agora. Eu tenho esse rapaz aqui, lado esquerdo, no final da história, inconsciente. O que eu tenho com esse senhor do lado direito, inconsciente. O que eu tenho com essa criança aqui embaixo, inconsciente. E como o vídeo da reação alérgica ele é um pouquinho mais demorado, pronto, chegamos lá nesse momento. O que eu tenho com aquela moça ali agora? Inconsciente. Então imagina, ignora totalmente, vamos parar esse vídeo aqui, tá com ela, vamos parar com a pessoa já inconsciente nesse momento, tá? Então, nesse momento, olhem para esses 4 vídeos parados, imagina que agora você esteja entrando nesse consultório, tá? Então você não é esse dentista, você não estava lá dentro, você não conhece os pacientes, você não sabe a anamnese desses pacientes, e você entrou simplesmente, você deu de cara com 4 pessoas inconscientes. Tudo bem que esse senhor da direita em cima
isso aconteceu, está ilustrando na sala de espera, mas não faz diferença o local. E aí, quando você olha uma situação dessa, a primeira pergunta que você se faz, e nós conversamos disso semana passada, a primeira pergunta que você faz é: meu Deus, o que está acontecendo? O que eu tenho que fazer? E, na verdade, quando você se pergunta, não se preocupa com os vídeos agora, vamos até pausar eles. Quando você se pergunta o que está acontecendo, você está tentando diagnosticar. E quando você se pergunta o que eu devo fazer, você está querendo tratar. E, na realidade, como a gente vai entender agora, diagnosticar e tratar são o terceiro e o quarto passo da cadeia de emergências médicas. Ou seja, o que eu tenho que fazer primeiro? Vamos entender, vamos passar os vídeos. Olha o que acontece. Existem mais de 30 causas possíveis para uma perda de consciência no consultório dentário. Portanto, vamos ler essa frase e vamos discutir ela em partes. Portanto, uma conduta padronizada deve ser seguida para minimizar os riscos e danos, manter as funções vitais e fazer diagnóstico diferencial. Gente, repara que isso tudo é uma sequência. Você entrou na sala, vamos ler essa frase, vamos dividir. Você entrou no seu consultório, imagina que você divida consultório com alguém, tem alguém na sala do lado azul, a pessoa te chama correndo, ou você está numa faculdade, está num curso, ou seja, sem conhecer o paciente, alguém te chama correndo que uma pessoa está inconsciente na cadeira. Ao invés de você se preocupar num primeiro momento por que ela está inconsciente, não é isso que você faz. Por quê? Se você tentar perder tempo, se esse paciente não tiver dado sinais e sintomas bem claros, obviamente esse garoto da crise convulsiva, ninguém tem dúvida do que ele teve. Esse paciente de cima, do lado esquerdo, que olhou uma agulha, ninguém tem muita dúvida do que ele teve. Mas não importa. Independente de você saber ou não o que ele teve, num primeiro momento, você tem uma pessoa inconsciente. E se eu tenho uma pessoa inconsciente, gente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que simplesmente entre aspas, porque é um dos passos mais importantes, reconhecer uma inconsciência. Quem lembra do vídeo que a gente viu na unidade, na parte 1, né, quando a gente viu o Charlie sendo atendido, aquele paciente tendo dor torácica, evoluindo muito rapidamente para uma parada cardiorrespiratória e chegando a óbito. Hoje a gente vai ver essa situação com um manejo um pouco diferente, mas não importa. O que a gente viu naquela situação é que o paciente estava inconsciente, a gente não tinha como saber em parada cardiorrespiratória, mas a princípio inconsciente. E se vocês lembrarem, o dentista ainda passou ali quase um minuto pedindo para ele abrir a boca. Ou seja, o dentista e a equipe, tá? O dentista é só o que eu estou falando como principal, não reconheceu uma situação de emergência. Tá? Então, primeira coisa, a gente tem que estar muito atento, não necessariamente na inconsciência, mas em qualquer situação de emergência, é reconhecer qualquer sinal e sintoma do paciente muito rápido. E acredite, reconhecer é diferente de diagnosticar. O que eu estou dizendo é, tá? Se você passa na rua, de repente tem uma pessoa, não foi vítima de um trauma, tá? De uma hora para outra, você passou, tinha aquele tumulto na rua, a pessoa está caída na rua, desacordada, vamos dizer assim. Não sei se é uma parada cardiorrespiratória ou se é uma inconsciência. Não foi uma pessoa vítima de trauma. Ou seja, se for uma pessoa vítima de trauma, claro que ninguém vai mexer, ninguém vai hiperestender pescoço, nada disso. Mas vamos esquecer trauma. Tá? A pessoa está inconsciente, ela não tem a menor ideia do que aconteceu. Num primeiro momento, isso não importa. Porque a hora que eu reconheci que uma pessoa está inconsciente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer manobras, tá, padronizadas, eu tenho que ter uma conduta padrão. Essa conduta padrão tem como objetivo manter essa pessoa viva. Existe uma frase muito clara em emergências médicas, em suporte básico de vida, que diz: não importa a gravidade de uma situação, enquanto essa pessoa estiver respirando e estiver circulando, ou seja, enquanto ela estiver respirando, enquanto o coração estiver bombeando sangue pelo corpo dela, essa pessoa está viva. Então, depois que você reconhece que uma pessoa está inconsciente no seu consultório, você tem que manter a vida dessa pessoa. E manter a vida do ponto de vista de emergências médicas não é injetar drogas, não é fazer cricotilotomia, não é injetar adrenalina, não é fazer massagem cardíaca. Tá? Conduta padrão, a princípio, é manter a vida. Manter a vida é ver se ela está respirando e circulando.
Então, eu vou tentar avaliar esses sinais vitais se estão presentes e, obviamente, se eles estiverem ausentes, como a gente vai ver a partir do próximo slide, tentar resolver, tá? E aí sim, depois que eu reconheci uma situação de emergência, mantive a pessoa viva, eu posso e devo, claro, tentar, com os sinais vitais que eu tenho, com os sinais clínicos que essa pessoa me passou se eu estava lá na hora do atendimento, e com uma anamnese criteriosa que eu tenho, eu posso tentar diagnosticar e aí sim tratar, tá? Então, no primeiro momento que eu estou dizendo para vocês você chegou no consultório de um amigo seu, você não tem a menor ideia quem é o paciente, se o paciente tem alguma situação de emergência, alguma doença importante, tá? Ele simplesmente está lá aparentemente inconsciente. Ao invés de você ficar, mas o que aconteceu? Será que você um dia fez uma anestesia intravascular? Será que é uma hipoglicemia? Ele estava com medo? Ele teve uma crise convulsiva? Isso não é o que se faz no primeiro momento. No primeiro momento, tem que rapidamente checar se ele está respirando e circulando, e se ele não estiver respirando e circulando, dar condições para tal. Aí sim, não importa, vamos lembrar a frase, não importa a gravidade da situação. Se o coração está batendo, se a respiração está presente, ele está vivo. E aí a gente ganhou tempo, já que ele está vivo, para tentar conseguir diagnosticar e, se possível, tratar, ou, se não for possível a gente conseguir tratar, manter ele vivo até a chegada da equipe médica qualificada que possa resolver o problema. Tá? Então, só depois de reconhecer, só depois de diagnosticar, tá? Mantendo as funções vitais, aí sim, ó, fazer o diagnóstico diferencial. Então, se a gente ler essa frase de novo, ó, o que está escrito aqui, vamos traduzir de maneira mais clara, existem mais de 30 causas para a perda da consciência. Então, o que está escrito aqui no primeiro momento não se preocupe em descobrir o que levou à perda da consciência. Porque se ele está inconsciente, você tem que seguir uma conduta padrão. É o que a gente vai ver agora. Essa conduta padrão vai permitir somente que chegue sangue e, claro, consequentemente, oxigênio nas partes vitais, no coração, nos pulmões, no sistema nervoso central. Então, se a pessoa está inconsciente, você tem uma conduta padrão, você minimiza os riscos dos danos, você mantém as funções vitais, ela continua respirando, circulando, e aí sim, você ganhou tempo para tentar fazer um diagnóstico diferencial, ou seja, agora sim, não é mais, quando eu chego nessa parte em azul, não é mais uma inconsciência sem um motivo. É uma inconsciência por síncope vasovagal, é uma inconsciência por hipoglicemia, é uma inconsciência por crise convulsiva, é uma inconsciência por uma reação alérgica. E por que não foi por acaso? Por que eu separei essas 4 que eu coloquei aqui? Por que eu coloquei essas 2? Por que eu coloquei a síncope e a crise convulsiva do lado esquerdo, tá? E coloquei a hipoglicemia e a reação alérgica do outro lado? O que eu digo que é aqui que vem a diferença entre a gravidade das situações. Se nessas 2 da esquerda, na síncope vasovagal e na crise convulsiva, você reconheceu a situação de emergência, manteve a vida da pessoa, que é deitar a cadeira, tudo que a gente vai ver agora, tá? E não fez mais nada, ou seja, você não diagnosticou e não tratou, tá? É muito provável, 99,9% de certeza, que esse paciente de síncope e o paciente de epilepsia, de crise convulsiva, o simples posicionar da cadeira, o simples, mas importante, hiperestender da cabeça dela, provavelmente já vai servir como tratamento. Então, a gente até vai ilustrar hoje uma droga, uma substância para tratar síncope, a gente até vai, na aula de crise convulsiva, a gente até vai falar um pouco do uso de drogas anticonvulsivantes. Mas é provável que, se essas 2 emergências da esquerda acontecerem no seu consultório, o simples fato de você reconhecer, manter a vida dessa pessoa através de checagem de respiração, checagem de circulação, posicionamento de cadeira e de cabeça, já está resolvido. Enquanto que essas 2 pessoas da direita, tá, o somente reconhecer e manter a vida não vai ser suficiente. Essa pessoa que tem uma hipoglicemia, como o senhor de cima, e perde a consciência, a tendência da situação é piorar. E essa de uma reação alérgica grave, a tendência também é piorar. Então, talvez, o que eu tenho, por que eu separei essas situações? Porque talvez as 2 da esquerda, o simples sempre entre aspas, tá?
o simples reconhecimento e manutenção de vias aéreas abertas e saber que o coração está batendo já resolve o problema. As da direita não, tá? Então, vamos lá um pouquinho. Então, vamos continuar para entender essas situações. Quando se fala em consciência, na verdade, quando se fala em emergências médicas, guarde sempre o que esse quadro está mostrando para a gente, porque um quadro similar a esse vai aparecer muitas vezes. Daí a importância de duas coisas que eu vou falar já já. Então, a grande maioria das emergências médicas que acontecem no consultório, elas são desencadeadas, elas são exacerbadas por uma dessas três coisas, dessas três colunas que estão no quadro. Aqui o exemplo é da inconsciência, mas em várias outras situações de emergência vai aparecer o mesmo. Tá? A maioria das emergências médicas, ela acontece pelo medo do paciente, tá? Ou ela acontece, claro que eu posso associar mais de uma situação dessa, mas o medo é um fator desencadeante, doenças pré-existentes é um outro fator desencadeante, uso de medicamentos pela gente, né, como anestésico local ou medicamentos que o paciente use rotineiramente, é outro fator desencadeante. Então, é essencial, o que eu costumo dizer que nesse momento é essencial. Como é que eu, não vou dizer evito, mas como é que eu diminuo uma chance, não, aqui a inconsciência é um exemplo. Como é que eu diminuo uma chance de uma emergência médica desencadeada pela ansiedade? O que a gente falou muito rápido na unidade 1, capítulo 3 e 4 do livro, controle de ansiedade, controle farmacológico, benzodiazepina, cox-nitroso, sedação intravenosa, não importa. Tá? Como é que eu descubro, ou pelo menos tento minimizar a chance de complicações por doenças pré-existentes? Uma anamnese criteriosa. Como é que eu tento evitar reações tóxicas, tá, a medicamentos? Usando a menor quantidade possível. Então, já entendemos a filosofia desse quadro. No caso específico de perda da consciência, entendemos que uma ansiedade muito grande, que talvez seja, talvez não, é certamente a causa mais comum de perda da consciência no consultório, é a síncrope vasovagal, que vai ser estudada no capítulo 8, que está nessa unidade. Dentre as doenças pré-existentes que podem ajudar a aumentar a probabilidade de alguém perder a consciência no consultório, a gente tem a hipoglicemia. Tá? A hipoglicemia não é menos comum no consultório, a gente vai explicar isso melhor. A hipoglicemia levar à inconsciência é menos comum. Ou seja, eu ter pacientes hipoglicêmicos, com crise hipoglicêmicas no consultório, conscientes, tá? Isso é bastante comum, infelizmente. Mas isso, tanto a hipoglicemia consciente ou inconsciente, nós vamos discutir no capítulo 13. O paciente inconsciente, como aquele garoto, como consequência, como evolução de uma crise convulsiva do grande mal, é comum. Nós vamos também estudar isso numa das próximas unidades. A inconsciência causada pela angina ou pelo infarto é extremamente raro. A gente vai ter que discutir, quando for discutir alterações cardiovasculares. Nas alterações cardiovasculares, na maioria das vezes, o paciente está consciente, mas também é possível. E vamos discutir no capítulo 15. Reações tóxicas, hipotensão e reações alérgicas. As reações tóxicas causarem inconsciência, como uma anestesia intravascular, é uma coisa comum. A hipotensão levar à inconsciência é um pouco menos comum. E as reações alérgicas levarem à inconsciência, não, também é raro. Não estou dizendo que é raro acontecer as reações alérgicas, mas as reações alérgicas levar à inconsciência é relativamente raro. Tá? Bom, então vamos entender o ponto mais importante agora. Eu estou diante de um paciente inconsciente. Então imagina que você entrou na sala, no consultório de um amigo seu, e você tinha aquele paciente deitado na cadeira dele, desacordado. Vamos usar a terminologia desacordado. Tá? O que acontece, gente? Quando se fala em emergências médicas, sempre se trabalhou com uma coisa chamada ABC da vida. Tá? Que é o que é o ABC da vida? Tá? O A de airways, vias aéreas, o B de breathing, respiração, e o C de circulation. Então, qualquer paciente, diante de qualquer dentista, qualquer médico, diante de uma situação de emergência, tá? Ele tinha que fazer o que a gente chama de tem, fazer o suporte básico de vida, o Basic Life Support. Existe o suporte básico de vida no trauma, tá? Então, num paciente que sofreu um trauma,
que é aquilo que não pode hiperestender o pescoço. Então, e existe o suporte básico de vida no não trauma, que é o nosso foco nesse vídeo. Tá? Então, nessa aula toda, tá? Eu posso mexer o pescoço do paciente, eu posso virar o paciente, eu posso hiperestender, fazer o que quiser, porque nós estamos estudando única e exclusivamente o suporte básico de vida no não trauma. Então, vamos lá. A gente, naquele vídeo que a gente viu, daqui a pouco vai ver de novo, a gente viu uma parada cardiorrespiratória. Mas eu costumo dizer que é muito provável que todos nós, todo mundo que assiste esse vídeo, passe a vida inteira no consultório sem presenciar uma parada cardiorrespiratória. Mas é impossível, estatisticamente falando, que qualquer um de nós passe a nossa vida inteira no consultório sem ter um paciente inconsciente. Tá? O que eu estou dizendo é a inconsciência levando a uma parada, alguma situação de emergência que leve não a uma inconsciência, mas que leve a uma parada cardiorrespiratória, é muito, muito rara. Enquanto que a inconsciência, onde os sinais vitais estão presentes, ela é muito comum. Então, eu costumo dizer que quando alguém fala assim, vamos estudar emergências médicas, num curso prático, num curso grande, né, vira aquela coisa, legal, traz manequim, vamos fazer massagem cardíaca, vamos fazer ventilação artificial, tá? Pega o desfibrilador, pega a máscara. Gente, é muito provável, ainda bem, que nenhum de nós no consultório use um Ambu, que nenhum de nós faça massagem cardíaca, que nenhum de nós faça ventilação artificial, que ninguém use um desfibrilador, porque não é provável que o nosso paciente tenha uma situação dessa. E claro, se o nosso paciente tiver uma situação dessas, uma situação extremamente grave, como a gente viu no primeiro vídeo, é muito provável que mesmo que a gente tenha todos os equipamentos, todos os suprimentos, tá? Que o resultado não seja satisfatório. Afinal, eu costumo dizer, isso é que eu digo quando eu começo qualquer curso de emergências médicas no consultório dentário, para mim, ele tem dois grandes objetivos. Primeiro, prevenção das situações de emergência. Segundo, diagnóstico e tratamento das situações de emergências de pequena e média complexidade, que são as que provavelmente vão acontecer no consultório e são as que a gente pode ter formação para tratar. Tá? Hoje eu digo, eu tenho, né, bastante treinamento em emergências médicas, estudo bastante o assunto, eu tenho todos os suprimentos e equipamentos de emergência que pelo menos eu acho necessário, e eu falo uma frase no começo dos cursos, que talvez possa soar desanimadora, mas eu vou explicando. Gente, é que provavelmente se alguém tiver um infarto daqueles agudos bem fortes no meu consultório, essa pessoa vai morrer, como também iria morrer dentro de um hospital. Se alguém tiver um quadro de uma reação alérgica extremamente grave, um choque anafilático completo, a gente vai entender melhor o que é isso, essa pessoa provavelmente vai morrer. Tá? Por quê? Porque num hospital ela provavelmente morreria também. Então, o que eu quero fazer no meu consultório? Primeiro, eu quero prevenir. Eu prevenindo, a minha chance de ter emergências médicas graves já diminuiu bastante. E se eu prevenir, não estou dizendo que eu vou ficar livre das situações de emergência, mas se eu tenho uma boa prevenção, através de anamnese, de exames laboratoriais, de sedação, eu não vou estar livre das situações de emergência. Mas eu provavelmente vou estar diante de situações de emergência de pequena e média complexidade. Então, o que esse slide está mostrando para a gente é, eu entrei no consultório de alguém, vamos imaginar, não conheço a anamnese, tá? Não conheço aquele paciente, não sei se ele toma remédio, não sei se ele estava com medo, não sei se ele tem alguma doença de base. Tá? Essa pessoa, de uma hora para outra, começa a passar mal na cadeira, a pessoa só me diz isso, e ela perde a consciência, aparentemente. Ela fica desacordada. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver se ele está respondendo, chamar, a gente vai ver umas imagens disso, e tentar avaliar o pulso e a respiração. Obviamente, a gente não aprende avaliação de pulso e respiração olhando um vídeo, olhando uma foto. A gente tem que ter um treinamento para isso. Aqui eu estou só ilustrando a filosofia. É muito provável, estatisticamente falando, é quase 100% de certeza, mas não é 100%, que quando eu tentar avaliar o pulso e a respiração do paciente, esses sinais vitais vão estar presentes, ou seja, a pessoa ela está viva. Tá? Ela está com os batimentos cardíacos normais, diminuídos, mas presentes, vamos dizer assim, e ela está com a respiração presente. É muito pouco provável, não impossível, mas pouco provável que esses sinais vitais estejam ausentes.
Então, a ideia é bem clara. Esse slide, sim, apesar da gente falar de massagem, tudo no próximo slide, esse slide para mim que é importante. Se eu tenho uma pessoa, qualquer um daqueles pacientes, não estou falando de trauma, qualquer um daqueles pacientes, se ele perdeu a consciência na minha cadeira, eu rapidamente vou fazer a checagem da respiração, do pulso, ver se ele está respirando e rapidamente eu vou fazer duas coisas. Deitar a cadeira, em qualquer situação de emergência, eu vou deitar a cadeira, tá? Não preciso fazer uma posição de Trendelenburger, por causa da compressão das vísceras abdominais. Tá? No curso a gente discute muito porque a cadeira deitada é melhor do que a cadeira invertida em Trendelenburg. Tá? E, logo, assim que possível, olha aqui esse desenho dessa cadeira, soltar essa trava da cadeira aqui. Tá? Nunca a cadeira ela é única, o encosto da cabeça é separado do encosto das costas, para eu poder soltar um botão, soltar uma trava para hiperestender a cabeça. Hiperestender a cabeça para quê? Para evitar que a queda da língua na inconsciência, aquele pescoço que vai para frente, ele leva à perda da consciência e a obstrução das vias aéreas. Então, é isso aquela brincadeira trágica, mórbida, mas que todo mundo faz. Alguém está passando na rua, de repente vê uma senhorinha tendo uma crise convulsiva, aí essa pessoa fica inconsciente e todo mundo fala assim, não encosta, espera o corpo de bombeiro, espera o corpo de bombeiro. Aí ela está lá no asfalto com a cabeça no chão, vem uma pessoa, tira o casaco, ou pega uma mochila, mas tira o casaco, dobra o casaco, levanta, lembra, ela não sofreu um trauma, então pode se manipular essa pessoa, levanta o pescoço dela e coloca um travesseirinho aqui assim. E aí o pescoço faz assim para frente, ela deitada. Boa vontade 10, conhecimento 0. Quando você pegou aquela pessoa e você botou um travesseiro, você obstruiu a via aérea dela. Então aquela pessoa, se ela precisasse alguma coisa, ela colocar alguma coisa atrás do pescoço dela para ela hiperestender a cabeça. Esse é o ponto-chave. E acredite, estatisticamente falando, quase 100% das inconsciências no consultório, causadas por síncope, por crise convulsiva, você resolve só com isso. Então, se essa pessoa está respirando, o simples, mas importantíssimo fato de eu deitar a cadeira e de eu hiperestender a cabeça dela já me permite eu reconheci uma situação de emergência, eu, através de posicionar a cadeira e hiperestender a cabeça, tá? Eu forneci, ela estava respirando, ou seja, ela estava com sinais vitais presentes, eu melhorei a situação respiratória para ela, melhorei a oxigenação cerebral, e aí sim, eu posso partir para os cuidados específicos em cima de diagnosticar e tratar, tá? E se os sinais vitais estão ausentes? Gente, essa é a parte que a gente vai passar mais rápido. Se os sinais vitais estão ausentes, eu caio no que a gente chama de cadeia de sobrevivência. Eu tenho uma pessoa inconsciente, vou passar muito rápido os próximos slides, é onde eu tenho chamar o socorro especializado, eu tenho que começar manobras de reanimação cardiopulmonar através de massagem cardíaca mais ventilação artificial, ou seja, reanimação cardiopulmonar. Eu estando sozinho, o que eu faço? Eu tendo outra pessoa, o que eu faço? O uso do desfibrilador, que a gente também discute na situação no curso completo, aqui a gente não vai ficar discutindo esses detalhes. Ou seja, por quê? Porque se a gente tem pouco tempo para conversar, eu quero focar mais no que acontece no consultório. Inconsciência com sinais vitais presentes. Tá? Então, só para a gente passar rápido, existe toda a cadeia de sobrevivência, ou seja, diante de um paciente com parada cardiorrespiratória. Iniciar as manobras de ressuscitação, acionar o socorro, usar ou não o desfibrilador, cuidados integrados. Existe a cadeia de sobrevivência em adulto, existe a cadeia de sobrevivência em criança, que não é o nosso foco principal nesse momento. Tá? Então, vem toda a cadeia de sobrevivência, mas o que a gente está vendo aqui nos desenhos do livro ilustrativos é como checar a respiração, pulso, respiração e pulso, pulso ausente, chamar socorro imediatamente, tá? Então, checando o pulso, chama o socorro imediatamente. Como você faz massagem cardíaca e ventilação, ou seja, reanimação cardiopulmonar, se você estiver sozinho, ou seja, a gente ensina no curso, e qualquer treinamento ensina, manobras de reanimação cardiopulmonar quando você tem apenas um socorrista ou quando você tem dois socorristas, qual o papel de cada um, quem comanda a situação, em que momento, por causa do cansaço, é feita essa troca. Tá? E aí se fala, alguns treinamentos falam bem, outros falam mal,
em relação ao desfibrilador, que não é o nosso foco. Eu quis mais estudar situação de inconsciência com vocês para entender quando o paciente está consciente, tá? Ou seja, ele está inconsciente, mas quando o paciente não está em parada cardiorrespiratória, quando ele está inconsciente, mas com sinais vitais presentes. Assim como esses slides, esses desenhos, mostraram para a gente uma sequência de reanimação cardiopulmonar em adultos, existem algumas variações sobre reanimação cardiopulmonar em crianças e em bebês, tá? Que a gente também eu não botei nesse nosso bate-papo para ficar discutindo em detalhes, não. Tá? Então, vamos partir, perdão, passei 2, vamos partir, já que a gente está falando de situação de emergência, vamos partir para a inconsciência, que é a situação de emergência mais comum no consultório, que é a síncope vasovagal. Então, vamos entender rapidamente qual é a diferença de síncope vasovagal para lipotímia. Tá? Em todas as situações, a gente agora, a partir do capítulo 8, tá? Que é o último que a gente vai discutir nesse vídeo. No capítulo 8 em diante, a gente só vai estar falando agora de doenças. Tá? Situações de emergência, doença. Então, a gente vai falar sempre nessa sequência. O que causa, como eu posso evitar, como acontece, como eu posso tratar. Então, a síncope vasovagal, a definição é bem simples. A síncope vasovagal é a perda da consciência, uma perda súbita da consciência por uma descarga súbita de adrenalina, tá? De drogas adrenérgicas. Gente, vamos tentar jogar essa realidade para o nosso consultório. O pessoal fala assim, síncope vasovagal é perda de consciência por medo. Isso acaba sendo uma verdade no consultório. Por quê? A síncope vasovagal, vamos repetir a definição, é uma perda de consciência por uma descarga súbita de adrenalina. Só existem 3 coisas no mundo, tá, que fazem que causam uma descarga súbita de drogas adrenérgicas. Tá? Primeiro, uma queda brusca de temperatura, tá, que não é realidade para a gente. Uma mudança muito, muito rápida de altitude, que não tem nada a ver com o nosso consultório, ou o medo. Então, por eliminação, como uma pessoa não está escalando um morro, tá? Não está mergulhando para ter uma mudança grande de pressão, tá? Se eu não tenho uma mudança de temperatura absurdamente grande no meu consultório, eu posso dizer por eliminação que a síncope vasovagal é a perda de consciência, tá? Causada pelo medo. Tá? Então, existem vários fatores predisponentes, mas para a gente no consultório, o mais importante é a ansiedade, tá? Uma dor que pode acontecer no consultório, a própria visualização do sangue ou do instrumental. Então, esse aqui é o nosso ponto mais importante para a gente discutir. E claro que quando a gente fala de medo, a primeira coisa que vem na cabeça é o medo de agulha. E por que o Malamed, olha esse videozinho simples, rápido, mas que o Malamed mostra um adulto, um homem adulto, olhando de repente uma carpule, ele vira o olho e desmaia, perde a consciência. Então, fica claro para a gente aqui que ele teve uma perda de consciência pelo medo. Mas por que é interessante? Por que nesse vídeo o Malamed se preocupou em colocar essa perda de consciência pelo medo? Por que ele se preocupou em colocar num homem adulto e não numa criança e não numa mulher adulta? Ou mudando a forma de perguntar, por que a síncope vasovagal e a lipotímia, que a gente já vai diferenciar, por que elas são muito mais comuns em homens adultos do que em mulheres e em crianças? Não é provável que uma mulher ela tenha uma síncope vasovagal no consultório. Tá? É provável que ela tenha uma síncope vasovagal quando ela está em casa e tem uma situação de estresse, uma notícia ruim, como estava no slide anterior. Mas no consultório, é difícil uma mulher ter uma inconsciência, uma perda da consciência causada pelo medo. Por que isso? É muito pouco provável, dirando quase impossível, que uma criança tenha uma perda de consciência pelo medo. Por que o homem tem síncope vasovagal e a mulher não? A hora que a gente entende a fisiopatologia da síncope vasovagal, a gente entende isso. Tá? E aí, gente, nada melhor do que a gente tentar, até pelo menos metade desse quadro, que é um quadro do livro,
comparar a síncope vasovagal a uma corrida que você vai dar na rua. Por quê? O que que a corrida e a minha cadeira têm de comum? Primeiro, na corrida, você vai estar em pé. Então, a maior quantidade do sangue, pela ação da gravidade, tende a ir para suas pernas. Quando você está deitado na cadeira do dentista, você está assim, tá? Então, imagina aqui sua perna. A maior quantidade de sangue também tende a ir para as pernas. Na rua, eu tenho um fator desencadeante que é o exercício físico extremo, tá? Para liberar a adrenalina e outras drogas. Na minha cadeira, eu tenho um fator desencadeante que é o medo, tá? Então, imagina que você pegue um adulto, tá? Não importa nesse momento homem ou mulher, daqui a pouco a gente faz a diferença. Você bota um paciente com medo de dentista, como esse rapaz, sentado na cadeira de dentista, e você bota esse mesmo rapaz na rua para começar a correr, fazer um exercício físico aeróbio, corrida só para a gente pensar que as pernas estão a parte mais baixa do corpo dele. Os dois têm um fator desencadeante, a cadeira e a rua, para liberar adrenalina e noradrenalina. Um é o medo, outro é o exercício físico. Qualquer um dos dois, o que está na rua correndo ou o que está sentado aí na cadeira, tá, vai aumentar, pela ação da gravidade, vai aumentar a quantidade de sangue que chega nos membros inferiores. Só que aí vem a grande diferença. Primeira diferença entre esse rapaz aí na rua fazendo exercício físico ou esse rapaz sentado na cadeira. Segunda diferença entre um homem e uma mulher e uma criança. Esse cara, rapaz, quando ele está na rua, correndo, vamos ler esse slide totalmente ao contrário. Quando ele está correndo, a musculatura dele da perna, ele está tendo descarga de adrenalina, olha esse slide. Está aumentando a quantidade de sangue nos membros inferiores, só que como ele está correndo, como ele está contraindo a panturrilha, a musculatura da perna, lê esse slide tudo ao contrário. Ele está tendo atividade muscular, contração dos membros inferiores, então, lê tudo ao contrário. Ele está tendo retorno venoso, a pressão dele está normal, a oxigenação cerebral está tudo normal. Então, não acontece nada disso. Quando eu tenho uma criança que tem medo, quando ela vê a carpulha se aproximando, tá? Ela mexe a perna, ela demonstra que ela está com medo, ela faz uma agitação, e esse movimentar a perna dela, tá? Contrair a perna, esticar, dobrar a perna, faz com que ela tenha atividade muscular. Uma mulher que esteja na cadeira do dentista e ela vê a carpulha chegando e ela tem medo, ela vai exteriorizar esse medo. Então ela vai falar, ela vai se mexer, ela vai mexer na perna, ela vai ter atividade muscular. O homem, nessa hora, eu costumo brincar, se você tirasse o sapato de um homem na hora que ele vai tomar anestesia, e ele está com medo, mas a gente aprendeu, né, culturalmente, que o homem tem que tentar esconder isso. Se você tirar o sapato dele, o pé dele está assim, ó, os dedos estão todos encolhidos e ele está travando, está segurando a tua cadeira com toda a força. Então, enquanto ele está sentado e você está preparando a carpulha e ele está nessa posição, o sangue já está descendo, 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 descendo. E aí sim, está cada vez mais sangue indo para os membros inferiores e ele não está contraindo essa perna. Então, a não contração dos membros inferiores e a dificuldade de retorno venoso vai fazer com que a quantidade, a pressão dele vá caindo, a quantidade de sangue que vai chegando e, de consequência, de oxigênio que vai chegando no sistema nervoso central vai diminuindo. E ele começa a ter aquela história de uma confusão mental. Ele tenta compensar isso, a gente tenta, se a pessoa ficar mais agitada, tá? Que a gente chama de taquicardia compensatória, o ser humano não é racional, então isso vai aumentando cada vez mais. E aí, o nosso organismo, num processo de proteção, o que que o seu organismo faz? Ele joga todos os sinais vitais para baixo. Para quê? Porque, na verdade, gente, é a diferença entre o racional e o emocional. Se você está sentado na cadeira de um dentista, você começa a ficar tonto, racionalmente, o que que significa? Está faltando sangue e, claro, oxigênio no meu sistema nervoso central. Como é que eu faço isso? Economizo. Como é que eu economizo? Diminuindo meus sinais vitais. Como que eu diminuo os sinais vitais? Ficando calmo. Só que o ser humano não é racional. O ser humano é emocional. Então, se você está sentado na cadeira e você começa a sentir uma leve tonteira, um mal-estar, tá? Provavelmente uma mulher vai avisar, uma criança vai se debater, um adulto vai continuar travadão ali, como se nada tivesse acontecendo, tentando ter a situação. E aí ele, emocionalmente, não racionalmente,
vai estimular uma taquicardia que, ao invés de melhorar a situação, vai piorar. E aí é a hora que teu sistema nervoso, ele tem que pensar nele, não em você. É a hora que o seu cérebro, ele por conta própria, ele pega todos os sinais vitais, num reflexo de proteção dele, joga todos os seus sinais vitais para baixo. E jogar esses sinais vitais todos rapidamente para baixo, uma queda brusca de pressão, de frequência respiratória, é aquela hora que você fica tonto, muito tonto, onde vem aquela famosa frase: acho que vou desmaiar. E aí, gente, quando está nesse momento aqui que o paciente diz, acho que vou desmaiar, como é que se chama isso em emergência? Como é que se chama isso em doença, em situações de emergência? Isso se chama lipotímia ou pré-síncope. Então, lipotímia e síncope não são sinônimos. Tá? Na lipotímia ou na pré-síncope, o paciente ainda está consciente. Lembra sempre da frase: acho que vou desmaiar. E aí, normalmente, eu brinco dizendo: se ele cumprir a promessa, acho que vou desmaiar. Lipotímia pré-síncope. Se ele cumpriu a promessa e desmaiou, ele está diante de uma síncope vasovagal. Então, na lipotímia, o paciente ainda está consciente. E, claro, se você agir rapidamente, o tratamento da lipotímia e da síncope é praticamente o mesmo. Tá? Se você agir rapidamente, ele não vai evoluir. Tá? Então, a lipotímia ela é um sinônimo de pré-síncope. Se ele, como aconteceu nesse vídeo, que foi muito rápido, ele partir para a inconsciência, aqui sim, eu estou diante de um quadro de síncope vasovagal. Não estou preocupado nesse momento, só terminando esse quadro, que essa síncope pode evoluir em torno de 5% das situações, ela pode evoluir para uma crise convulsiva. Mas a gente vai ter uma aula de crise convulsiva, um bate-papo de crise convulsiva, então não vamos preocupar com isso. Tá? Então, lipotímia consciente com sinais vitais baixos, mas consciente. Síncope, já houve uma inconsciência. Tá? E a ideia é bem clara. Olha como é que fica repetido. Se você olhar esse slide, nós estamos chegando no final. É o nosso último slide desse vídeo. Tá? Mas olha que interessante. Quando você olha esse quadro, vamos ver primeiro só o vídeo rapidinho. Tá? Eu tenho uma situação onde ela pegou a amônia, repara que a cadeira está deitada, repara que a cabeça dele está esticada, ela deu amônia para ele inalar e ele se recuperou rapidamente. Vamos deixar essa amônia para daqui a pouco. O que eu estou vendo nesse quadro aqui, nesse desenho esquemático que eu coloquei para vocês, tá? Que é o que vem dentro de cada capítulo, e o capítulo 20 do livro, na verdade, são as pranchas, para se você quiser destacar e deixar guardada na sua gaveta de consultório, são as pranchas que mostram como tratar todas as situações de emergência. E repara que isso que está em vermelho, a gente tem um vermelho e tem um rosa aqui, tá? O vermelho é a conduta padrão. O vermelho é o capítulo 7. Se você reparar, a partir de agora, em todo o capítulo vai aparecer isso. Vai ter a conduta padrão e os cuidados específicos. Então, por exemplo, vamos lá. Se eu tenho um paciente numa situação de emergência, vamos lá, angina, onde esse paciente ele está consciente, gente, se ele está consciente, eu não vou ter que deitar a cadeira e estender a cabeça, checar a respiração, checar o pulso dele. Então, eu já posso partir para os cuidados específicos. Então, lembra, antes de eu fazer os cuidados específicos, ou seja, diagnosticar e tratar, eu tenho que manter a vida. O que é manter a vida? Saber se ele está respirando e circulando. Se ele está consciente no meu consultório, se ele está falando, se ele está reclamando, se ele está exteriorizando o que ele está tendo, eu sei que por mais grave, eu posso até não saber o que esteja acontecendo, eu posso até não saber a gravidade da situação, mas eu sei que ele está respirando e circulando. Então, eu não preciso me preocupar tanto com o manter a vida. Eu tento me preocupar com diagnosticar e tratar. Agora, nesse momento, eu entrei no consultório de um dentista amigo meu, ele acabou de dizer que o paciente perdeu a consciência. E, na verdade, ele grita assim, ele estava com muito medo, de repente desmaiou. Gente, no primeiro momento, esquece a primeira frase dele. Ele estava com muito medo. Não, ele apagou, ele desmaiou, ele está desacordado. Se ele está desacordado, rapidamente eu vou lá, isso se repete, vou tentar chamar para ver se ele acorda. Muitas vezes fazer até um estímulo doloroso, apertar as glândulas para ver se é um estímulo doloroso, para ver se ele se recupera. Se ele não acorda, se ele não responde a estímulo físico nem verbal, eu vou avaliar se o pulso e a respiração estão presentes. Se o pulso e a respiração estiverem ausentes, eu tenho que começar
E eu preciso de treinamento para isso, todas aquelas manobras de reanimação cardiopulmonar, que a gente passou rápido no capítulo 7. Tá? Mais uma vez, é muito pouco provável que esse lado direito aconteça. Agora, como síncope vasovagal faz parte do nosso dia a dia, é muito provável que eu tenha um paciente que perca a consciência, é muito provável que eu tente chamar, ele não responda, tá? Mas eu vou avaliar a respiração e a pressão dele, elas estão presentes. Então, o que eu tenho que fazer? O que eu não posso esquecer de fazer de jeito nenhum? Deitar a cadeira para melhorar a oxigenação cerebral, hiperestender a cabeça para impedir que a ptose da língua, que a queda da língua, obstrua a vias aéreas. Como nós falamos ainda há pouco, é muito provável, se for uma síncope vasovagal, que esse paciente se recupere imediatamente. Mas se eu quiser, vale a pena eu fazer algum medicamento, alguma droga, alguma substância para ele acordar rápido. Então vamos lá, vamos entender por que é legal fazer uma droga para ele acordar rápido. Por que eu quero reverter uma síncope vasovagal rápido? Teoricamente, se ele perdeu a consciência por uma síncope, por medo, por exercício físico, porque é da busca de temperatura, tá? Ele ficar desacordado, respirando bem, circulando bem, ele ficar desacordado 15 segundos ou 1 minuto não faz a menor diferença. Mas eu costumo dizer que é muito legal a gente tratar uma síncope vasovagal o mais rápido possível por 2 motivos. Primeiro, claro, para a nossa tranquilidade. Como eu falei mais cedo, a gente não lida bem com essa situação de inconsciência no consultório. Então, quanto mais rápido esse paciente se recuperar, melhor é emocionalmente para a gente. E segundo, e talvez o mais importante, mesmo que você esteja bem tranquilo diante de uma inconsciência, imagina que o paciente, a gente vai ter que falar isso muito no diabetes, imagina que você acha que é uma síncope, agora estou falando de diagnóstico. Você percebeu, você reconheceu que ele estava inconsciente, você acha que ele ficou inconsciente por causa de uma síncope vasovagal, mas na verdade não era. Era, tomara que não, mas uma hipoglicemia severa. Se ele tem uma hipoglicemia severa, tá? Ou melhor, se ele tem uma síncope, e você dá amônia para ele inalar e ele não acorda rapidamente, você acabou de fazer, começou a te ajudar no diagnóstico diferencial. É alguma coisa mais grave. Então, eu costumo dizer que tentar reverter uma síncope vasovagal rapidamente serve para acalmar o profissional e a equipe e para descartar qualquer possibilidade de uma situação mais grave. E a ideia é bem clara. Como é que eu trato uma síncope vasovagal no meu consultório? Gente, eu trato a síncope vasovagal da mesma forma que ela foi causada. No fundo, se a gente resumir, o que causou uma síncope vasovagal? Uma descarga de adrenalina. Só que no momento da descarga de adrenalina, a cadeira estava assim, ó. A cabeça da pessoa mais alta, o corpo mais baixo. Então ela teve medo, uma descarga de adrenalina fez o sangue descer, chegar nos membros inferiores. Agora eu deitei a cadeira e ainda estiquei um pouquinho mais a cabeça para baixo. Então agora a cabeça é a parte mais baixa do corpo dessa pessoa. Se eu tiver uma nova descarga de adrenalina, esse fluxo de sangue agora vai para a cabeça. Só que tem um problema. O que causou a descarga de adrenalina no primeiro momento foi o medo. Como fazer descarga de adrenalina, como causar medo em alguém inconsciente? Não tem como. As únicas 3 formas de você fazer estimulação adrenalina em uma pessoa inconsciente é estimulador, compressão external, compressão de glândula submandibular, um barulho muito alto, a gente brinca em aula dizendo, se você não quiser comprar amônia, você compra aquelas buzininhas horrorosas que vende no carnaval, né? Que lógico que é brincadeira, ou estimulação através de um cheiro muito forte. A amônia cheira muito mal, muito forte. Tá? Então, como a gente viu nesse vídeo, nos Estados Unidos existem uns bastõezinhos de amônia. Aqui, infelizmente, a gente não tem. Então, você pega um frasco de amônia, uma coisa extremamente barato, custa R$1, você bota numa gase, ou abre até o vidro assim, botar numa gase e dá para esse paciente inalar. Essa descarga de adrenalina associada com a cabeça dele mais baixa vai fazer com que ele se recupere muito rápido. Tá? Se você tiver, já falar em outras aulas de oxigênio, se você tiver depois disso, que ele acordar, uma máscara de oxigênio para dar uma ventilada nele, claro, controlar os sinais vitais. E eu costumo dizer 2 coisas importantíssimas para a gente terminar. A síncope vasovagal é uma daquelas situações. Primeiro, a última linha daqui do cuidado específico, que se ela aconteceu, pense numa próxima vez que esse paciente
é mais do que nunca um candidato a fazer sedação, porque no fundo o que fez ele ter a inconsciência foi o medo ou da carpulha, ou do procedimento em si, tá? E eu costumo dizer que a síncope vasovagal, quando ela acontece, você reverteu, tem aquela dúvida, continuar ou não o procedimento. Eu costumo dizer que aí é bom senso. Vamos dar um exemplo dentro do meu dia a dia, que é cirurgia. Estou fazendo um siso do paciente, ele teve uma síncope vasovagal, a gente reverteu, ele acordou, tá bem, e eu já estou na reta final, já estou cortando o dente já está saindo, beleza, vamos continuar e terminar logo para ele não pensar numa outra cirurgia. Não, teve isso como nesse vídeo, teve isso aqui logo depois da anestesia, não é que você seja obrigado a parar, mas eu acho que o bom senso diz para a gente interromper esse tratamento, tá bom? Bom, então nós vamos exatamente concluindo aqui a nossa segunda parte de emergências médicas, tá? Isso vai, nos próximos dias, isso vai para o nosso pro site, tá? E muito em breve, essa semana ainda, nós vamos colocar a segunda parte de terapêutica medicamentosa, de anestésicos locais. Nós vamos colocar agora também uma aula de seio maxilar essa semana, a gente vai ter uma aula de sistemas cerâmicos, né? A gente vai ter uma aula de instrumentação rotatória e reciprocante. Então, a ideia é que nessas próximas semanas, a gente está falando agora da semana do dia 20 ao 25, 24, né? Essa semana, pensando uma semana com alguns feriados, mas para a gente vai funcionar nesse momento de pandemia como dias normais, a gente vai colocando mais vídeos, tá? E creio que na outra semana, na semana que começa, né, na próxima semana, no dia 27, a gente coloca a terceira parte dessa nossa aula de emergências médicas SOS Odonto, onde a gente começa a falar das alterações respiratórias. Tá bom, gente? Agradecer a presença de todos nessa aula no canal e, como eu já falei, ou pelo Instagram, ou pelo próprio canal, ou pelo meu próprio e-mail, tá? Me coloco à disposição para tirar qualquer dúvida de vocês sobre esse assunto ou sobre qualquer outro, tá bom? Um abraço a todos.